Hoje, protagonistas recebem uma mulher que representa coragem, visão e movimento. Mineira de Belo Horizonte, Tatiana Magalhães, é uma empreendedora que saiu cedo da sua cidade em busca de novos desafios. A Tatiana... Tati para os íntimos. A Tatiana Magalhães construiu uma carreira internacional conectando negócios, cultura e propósito. E é apaixonada por esportes, saúde e espiritualidade. Ela é o exemplo de uma mulher que une razão e sensibilidade para criar pontes entre países, pessoas, sonhos. Tati Magalhães, seja muito bem-vinda ao Protagonista. Obrigada pelo convite, muito feliz, me sinto honrada. Eu tô muito feliz, gente, de conhecer a Tati pessoalmente, porque a gente já se conhece há alguns anos. Alguns anos. Por telefone, a gente já se ajudou, ela já me ajudou. Já. Né, a gente se comunica sempre com projetos, com coisas, troca ideias, fica horas no telefone, mas pessoalmente eu não conhecia. Verdade. Morando em cidade diferente, quando eu não tô viajando, você tá viajando, aí complica. Não, mas é diferente. Você viaja demais, gente. Rodinha no pé, né, Rô? Eu acho tão legal, porque eu conheço você, pessoal, assim, pelas redes sociais, né, sem ser só por telefone, e a gente tem uma intimidade. E acaba que a presença digital ela também aproxima demais, né, Tati? Sim, graças a Deus, né? Já acaba que a gente conecta pessoas que a gente não vê há muitos anos, assim, né? Não, e a energia também, porque quando a gente quando eu te liguei pela primeira vez, a gente já começou a conversar muito. Como se fossem melhores amigas. Horas em telefone. Horas. Ela é amiga já do Tom. A gente chama, e aí, Tom, beleza, não tá me atendendo. E hoje eu tô... Da Mara, do Jaime, do Jaime, do Rafael, do Rafa, irmã, a família inteira, gente. Lógico. E eu aqui, ó, juntinho dela, representando. Fico feliz. Muito obrigada. Tati, e o mais bacana é que eu não tô te conhecendo pessoalmente sozinha, né? Eu tô te conhecendo com todo mundo aqui que tá sendo protagonistas. Então vamos compartilhar esse mulherão, essa protagonista da própria vida, da própria história. Uma mulher que eu acompanho muito pelas redes sociais. Eu sinto um espírito muito livre, né? Toda hora você tá num lugar, você fala que a gente não se encontra porque eu moro em Minas, né? Fico em Minas, São Paulo. Não. É porque ela tem uma rodinha, ela tem uma alma livre, né? Você já morou fora também. Conta um pouquinho quem é a Tati Maga pra nós. Eu vim de Belo Horizonte, né? E eu lembro, desde pequena, eu ficava na janela do meu quarto. E era 7 horas da noite, não tinha mais movimento na rua. Eu falava, gente, como que deve ser morar em São Paulo, Nova York, Japão? E desde pequena, brincando de lojinha, fazia os cheques em papel. E eu falo, gente, isso aqui não sei se é meu lugar. E de repente eu estava me vendo de novo na janela, olhando, não via mais carro passando na rua. Eu falei, gente, eu acho que a vida é muito mais do que isso aqui. Então teve a oportunidade de eu vir para São Paulo, abrir uma empresa São projetos contemplados pela Lei de Incentivo Fiscal, né? Uhum. Então eu comecei com cultura, fui para o esporte, para a saúde. Então o que eu fazia? Eu desenvolvia projetos, fazia consultoria nas empresas de como fazer essa questão de aportar, descontar os impostos, né, para os projetos incentivados, e fazia muita captação. E de repente, o que acontecia? Era o mais difícil. Todo mundo fazia desenvolvimento, mas não tinha quem captava. E o meu negócio era muito mais estar em frente às pessoas, né? Uhum. A minha facilidade é de fazer a captação. Então, acabava que eu trouxe muitos parceiros que acabou que a gente unia justamente por essa troca. Eu não tinha tanto questão do desenvolvimento, até da aprovação junto ao Ministério, e eu gostava de estar mais com as pessoas. Você é uma pessoa muito comunicativa, né, Tati? Então, assim, eu acho que essa facilidade de vender, esse carisma que você tem, eu acho que é por isso que você conecta tantas pessoas. Acho que era muito fácil para você, né, conseguir o patrocínio. Eu acho que a questão, eu acho que eu não sou boa vendedora. Eu visto camisa daquilo que eu acredito. Legal. Se você me colocar numa loja para vender roupa, eu vou quebrar a loja porque eu sou muito honesta. Se a roupa não ficou boa, olha, não ficou boa, se eu fosse você, eu ia para uma outra loja, porque esse aqui não tem muito o seu perfil. Então, eu visto a camisa do que eu acredito, e mais do que eu acreditar, com o que minha alma conecta. Uhum. Né? Então, eu falo com as pessoas que eu não tenho partido político, eu não tenho religião, eu não tenho time de futebol.
mas eu conecto com almas, né? Então, eu acho que isso que faz a diferença de eu ter tantos amigos pelo mundo, né? E de fazer diferença na vida delas. Não tem por que tanta gente fazer questão de eu estar na vida delas. Eu não tenho nada para oferecer a não ser a minha verdadeira amizade. E o que tem dentro aqui da minha alma. Por isso você conecta tantas pessoas. E eu sou dessas pessoas também. Eu gosto de conectar o que me aflora a alma. Não é uma poesia. Isso é a realidade. As coisas só acontecem quando você tem verdade. Sim. Não adianta a gente querer aqui buscar. Por exemplo, eu estou dando um curso de posicionamento hoje. Eu falo, gente, mas não adianta você buscar vestir um terno, vestir uma roupa que não condiz só pra você agradar quem tá ali. Eles não vão cair, porque ninguém é bobo e as pessoas, a energia não conecta. Não. Nós nos conectamos porque a nossa energia é parecida. Exatamente, com certeza. Né? E assim é tudo na vida. Sim, sim. Eu vejo que você é uma mulher que busca muito espiritualidade. Sim, sim. E isso me faz te admirar mais ainda. Ah, que bom, uma obrigada. Pessoa que tá sempre se conectando com Deus, com as pessoas, vendo sempre o melhor das pessoas. Sim, sim. E do mundo. Sim. Se eu falava você é uma alma livre, mas é uma alma livre também de picuinhas, né? Aquela alma livre assim, que não vê a coisa ruim. Não, eu sou tão livre que eu vejo o que é bom. E eu vou viver o que é bom. Sabe o que acontece? Eu vejo assim pelas pessoas, é muito fácil você olhar o lado negativo das pessoas, né? Então, eu costumo falar assim, se você tem 10 qualidades e as pessoas vão focar no negativo, né? Só que a questão do negativo não tá na pessoa, tá dentro dela mesma, né? Porque todos nós temos o lado que a gente não consegue enxergar, que outros enxergam, que acaba sendo um pouquinho do espelho, né? Uhum. Então, por que a gente não olhar o lado bom das pessoas, o lado bom das coisas, né? E aí eu vejo meus amigos, Tati, eu não vejo você falando de ninguém. Você não olha o lado... Eu falei, quem sou eu com os meus BOs, com as minhas inseguranças, com os meus medos, para falar dos medos, das inseguranças das pessoas, né? Ontem eu estava assistindo uma missa. E a missa falava exatamente isso. Isso mexeu muito comigo. Gente, faz muito sentido. Tava falando assim, você não pode rezar o Pai Nosso se você falar mal do outro. Você não pode rezar o Pai Nosso se você tem raiva do outro. Porque a oração não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Você está pedindo para Deus uma coisa que você não tem, né? Que você não tem com o próximo. Então, primeiro, redimir você com você mesma, para depois você rezar o Pai Nosso, porque isso é importante. É por isso, Rô, que você fala um pouquinho assim da espiritualidade, né? Porque a espiritualidade, ela indifere de religião. Sim. Né? Eu vejo tantos católicos pregando o terço e sendo corruptos, sendo traidores, né? Então, mais do que religião, é você ter espiritualidade. Quanto mais você eleva a sua espiritualidade, você traz sabedoria, né? De como lidar com a vida, de como lidar com o silêncio. Porque, às vezes, o silêncio, ele é muito mais barulhento do que qualquer palavra, né? E tem um adendo também dessa questão, né, da espiritualidade, assim. Teve uma cena, teve um caso muito interessante que aconteceu comigo ano passado. Eu estava em Roma com os amigos. Ela sempre viajando, gente, sempre, bem a Deus. Com os amigos que eu faço todo ano. Eu acabei de voltar com eles, inclusive, da Espanha, um pessoal... São os maiores intelectuais da América Latina, são o pessoal da ONU. Então eu gosto também de desenvolver esse meu lado intelectual, porque não adianta só o espiritual, ou só o físico, ou só o profissional, não. A gente tem que trazer o equilíbrio, né? Uhum. Bom, então eu estava lá na Itália e fui pegar os shows do Coldplay. Meu telefone estava com problema na câmera. Eu falei, eu sempre ando com stand-by, porque vai ver o que pode acontecer. E parei. E queria parar para comprar um prepay, né, um SIM card. E precisava do passaporte. Eu estava na casa de uma amiga e tenho síndrome de brasileira, né? 50 euros aqui, um cartão aqui, desse lado sutiã, um telefone aqui e a gente sai de casa. Só que na pressa, essa minha amiga,
ela ia me dar uma carona. Então, eu tenho uma bolsinha que fica sempre no hotel ou na casa da minha amiga, com o meu passaporte, com todos os meus cartões, RG, minha vida, né? Minha vida. Aí eu falei, na pressa, eu coloquei essa minha bolsa dentro da minha bolsa maior de mão. E ela atrasada pra reunião. Aí eu falei assim com ela, Lu, me deixa aqui que eu pego aqueles tram, aqueles ônibus elétricos, né? Na hora que eu desci, eu falei, deixa eu ver o endereço. Cadê a bolsinha? Não estava. Eu falei, não tô acreditando. Liguei na hora pra ela. Eu falei, Lu, vê se minha bolsinha com os meus documentos, meu passaporte, está no seu carro, se caiu. Tati, eu tô numa reunião. Eu falei, não, mas você não tá entendendo. É a minha vida. Ela foi lá, Tati, não está aqui. Nossa, eu falei, nossa. Ela falou, Tati, vai estar em casa. Eu falei, eu tenho certeza que não está em casa. Nisso me liga uma amiga do WhatsApp, né? Oi, Tati, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Como que estão lá as coisas? Estão ótimas. E o que você conta de novidade? Olha, de novidade eu acabei de ser furtada, roubada. Ela falou, deixa de ser mentirosa. Você nessa calma toda, espiritualizada, toda brincando. Olha a sua cara, como que tá? Eu falei, olha, se você me falar que se eu chorar, espernear, arrumar confusão, eu vou ter meus documentos de volta, eu faço isso agora, é a solução? Ela falou, não. Eu falei, então bora voltar à conversa. E aí, o que você conta, tal? E minha amiga me buscou, nós íamos jantar com um grupo de amigas. Bom, eu falei, eu preciso de resolver essa minha questão. Quando eu cheguei na casa dela, eu tinha certeza que não estava, né? Mas eu vi que realmente não estava. E assim, Rô, do fundo do meu coração, eu ainda falo isso, assim, sabe? Que eu comecei a rezar pra pessoa que furtou, foi um pickpocket, provavelmente dentro, né, do tram. Desejando amor e que Deus iluminasse o caminho obscuro dessa pessoa, assim, né? Amando, perdoando, né, com o que ele fez. Aí as minhas amigas, Tati, mas como assim? Como que você desejando amor pra uma pessoa que acabou de te prejudicar? Como que você tá perdoando? Aí eu falei, não, porque você só deseja pro outro, você quer pro outro aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, a partir do momento que eu só tenho amor, que eu só tenho perdão, gratidão, é que é isso que eu tenho pra outra pessoa, né? Você vê aquelas pessoas raivosas, brutas, com ódio, eu tenho raiva. Não é sobre outra pessoa, Rô. É sobre ela mesma, sabe? Então é por isso que cada dia mais eu tenho trabalhado uma espiritualidade, porque a questão, Rô, é o seguinte, o consciente, a gente tem controle sobre ele, o racional. Só que o problema não está no consciente, está no inconsciente, no subconsciente, onde a gente não tem acesso. Então a gente tem que trabalhar esses gatilhos que estão no inconsciente para tratar da nossa alma, sabe? Então aqui dentro, Rô, não adianta. Pode vir com o que você quiser, que só vou ter amor para te dar, perdão, gratidão. Amém. É o que tem aqui dentro. Você me lembrou uma história, quando você falou do perdão, você me lembrou uma história muito parecida com o que eu vivi. Eu tenho um tio que foi assassinado, né, muito pior, mas quando ele foi assassinado, foi um roubo, né, foi uma coisa horrível, um episódio horrível na minha vida, na minha família, um trauma muito grande. E eu me vi rezando pela pessoa que matou meu tio. Não. E aí eu lembro exatamente, assim, ó, aí meu irmão chegou e falou assim, você tá de sacanagem, né? O Rafael falou, tipo, porque todo mundo aí não falou. Eu falei, mas ele só tinha 23 anos, ele só tinha 20 anos. Meu Deus, misericórdia dessa pessoa. Tipo assim, eu chorava pelo meu tio, claro, muito até hoje. Claro. Mas eu chorava muito também por essa pessoa, sim, sabe? Sim, porque, sim. Gente, misericórdia, Senhor. Ele é uma criança, né? Sim, então, assim, eu não consigo ter raiva das pessoas. Eu não consigo ter ódio das pessoas. Sim. Nem nesse caso, que é um caso muito extremo. Mas, às vezes, eu me pego assim, poxa, aconteceu isso. Que pessoa mais filha da pi. E aí eu falo,
Não, mas, tipo, beleza. Aí a pessoa chega e fala, oi, eu não sou amiga, mas eu também não consigo ter raiva. Sim. Eu não consigo ter raiva. E eu acho que isso é algo muito, muito Nobre, grande, né? muito nobre. E que a gente tem que manter mesmo, porque... Mas é porque o perdão, ele é poderoso tanto quanto o amor, assim, sabe? E todas as pessoas, as poucas pessoas que eu falo assim, nossa, eu ficava na adolescência, assim, eu fiquei com muita raiva, todas elas apareceram na minha vida em um outro momento. Olha! Onde eu tive que me redimir a ela. Redimir, Rô, é engraçado, porque eu tenho um amor, assim, pelo meu pai, uma coisa que não... Uma coisa inexplicável, sabe? Eu acho que é conexão, assim, de outras vidas, assim. De pai. De pai, mas é mais, assim. E uma pessoa muito sábia, sabe? Muito compreensivo do ser humano. Aí, de vez em quando, ele me dava umas cutucadas mais fortes, assim. Aí eu começava a chorar. Meu pai. Mas a gente, às vezes, colocando a culpa na gente, né? Que eu fiz alguma coisa de errado, né? Aí hoje eu falo, gente, é alguma coisa nele que fez ele gritar comigo. Foi alguma coisa nele. Então hoje até a minha relação com meu pai, eu falo diferente com ele, sabe? Eu falo, meu filho, eu acho que você tá tentando a cabeça. Calma aí que a coisa não é desse jeito, não. Se fosse em outra ocasião, eu ia ficar arrasada, eu ia acabar, chorar, porque meu pai. Então, a gente começa a... Maturidade, a gente começa a ter um outro entendimento, assim, né? Quando a gente começa a entender nós mesmos, a gente tem um entendimento, assim, com o outro. Com certeza. Então, não é sobre religião, sabe, Rô? Minha família é muito católica, nós mineiras, assim, né? Fervorosos. Minha mãe foi para convento. Meu pai foi pro seminário. Aí nasce isso aqui, né? Nasce uma santa. sai isso aqui. Então, eu acho que não é muito sobre religião, sabe? Você tem que ter fé, tem que ter crença mesmo. E fazer de você uma melhor pessoa, assim, para poder ser melhor com o outro. Você teve um momento de descoberta da sua espiritualidade onde você virou a chave mesmo? Teve, Rô. Na verdade, eu sempre tive, assim, uma busca de evolução pessoal, né? Mas sabendo que sempre alguma coisa ainda me prendia. Durante a pandemia, eu fiquei presa nos Estados Unidos, né? Não consegui voltar pro Brasil. E eu fui para ficar 3 meses, que eu tinha feito uma exposição, um projeto muito grande, num museu muito renomado em São Paulo, que eles não me pagaram, sabe? Então, eu fiquei muito chateada, frustrada. E eu falei, eu preciso de um tempo para minha cabeça. Sabe aquela coisa de 3 meses sabático? Sei. Natal, Réveillon, Carnaval. E fui para os Estados Unidos e veio a pandemia. Quando eu vi que eu não tinha como voltar, eu falei, bom, agora é hora de me dar comigo mesmo, né? E eu fui para os Estados Unidos, Rô, com 3 malas. Com 3 malas de roupa. E não tinha muito o que fazer. O que eu ficava fazendo? Comprando, né? Na Amazon. Não tinha muito o que fazer. Pandemia. Vai comprar. De repente, quando eu volto no final de 2020, voltei com 9 malas. Nossa. E isso me trouxe, assim, o porquê, né? Porque até hoje, por exemplo, passaram 5 anos, né, que eu voltei, várias das coisas que eu comprei estão tudo com etiqueta. Então, aí quando foi 2021, eu resolvi me aprofundar dentro da espiritualidade, para me conhecer melhor, um autoconhecimento, para poder saber onde os gatilhos que eu tenho que apertar, para poder me desvincular desses vícios, né? E eu entendi que a felicidade, Rô, ela tá extremamente ligada, diretamente ligada com o prazer e com o sentido. Quando a felicidade, ela tá diretamente ligada com o prazer, vem o comer,
Ai, quero comer, e vai comer. Quero beber, quero comprar, quero viajar, ou jogar, né? E através disso que vão vir os vícios. Dopamina. A dopamina. Só que o mais rico da felicidade é o do sentido. O que faz sentido na sua vida, né? Uhum. Então, quando eu comecei a entender que aquelas compras que eu estava fazendo, eu estava tentando tapar um buraco daquilo que não se preenchia. É isso que acontece com as pessoas, né? O comprar, o comer, o beber, o jogar, é algo que as pessoas acham que vão preencher um vazio dentro de gente. É por isso que vira o vício, a compulsão, né? É a famosa pressa, né? Que as coisas têm que acontecer rápido. E o espiritual, eu acredito que ele é uma busca constante, é do dia a dia, né? É do dia a dia. É do dia a dia. Você vai ali, você vai um pouquinho aqui, se aproxima mais, aproxima mais, e você nunca vai estar com o copo totalmente cheio. E eu sou ariana, né? Ariana, muito impulsiva, muito autêntica, muito verdadeira. Então, antes de eu começar a trabalhar a espiritualidade, assim, eu era muito impetuosa, né? As pessoas falavam alguma coisa, eu já respondia, mas de uma maneira não muito bem-vinda, né? Então, além de tudo, a espiritualidade, ela te traz muita sabedoria, sabe? A hora de falar, a hora de calar, porque às vezes as pessoas, as palavras, elas machucam muito mais do que agressão física, né? Com certeza. Então, a sabedoria, ela te deixa de bem com você mesmo, né? Você de bem com você mesmo, você fica bem com todo, assim, né? Eu sou apaixonada por Deus. Eu acho que Deus, ele preenche todas as lacunas, todos os vazios, e ele é muito detalhista. Então, tem muitas vezes que eu me pego na minha vida, assim, que eu falo, gente, eu queria tanto isso, né? Eu rezei e pedi a Deus para que acontecesse isso, mas eu não pensei nos detalhes. Sim, sim. E aí eu vejo muito um Deus de detalhes na minha vida. Sim, sim. Então é aqueles onde você fala, ele não precisa pintar, porque tá bom, né? Já. Sim. Não, sim. Deus não consegue fazer isso, ele faz tudo. Então acho que numa busca muito de instante, eu quero preencher meu vazio instantemente com dopaminas, com celular, com algumas, né, pessoas, né? Tem gente que é viciada em sexos, outras em celular, outra em comida, né? Cada um com a sua compulsão de preenchimento instantâneo, mas é tudo mais simples. É no silêncio que Deus age. Não, Deus não age no barulho. Com certeza. Tem um fato que aconteceu antes de eu fazer essa viagem para os Estados Unidos, que começou, antes de eu fazer essa exposição, eu fui no shopping, fui no Iguatemi e vi um vestido na Hermès. Aí eu falei, só por curiosidade, quanto que custa esse negócio aqui? Bom, do mesmo jeito que eu entrei, eu saí, né? E então, quando eu cheguei, fui para os Estados Unidos e fiz uma viagem para a Europa com os amigos. Quando eu cheguei em Paris, eu vi o mesmo vestido na Hermès, né? Eu falei, eu acho que nessa hora Deus deve ter tirado um cochilinho. Menina, entrei, comprei, fiz assim, coisa que eu nunca imaginava na minha vida, sabe? E foi um marco importante porque foi um momento do prazer, sabe? Mas se eu te contar que isso foi final de 2019, eu tenho esse vestido em casa, nunca usei, eu falo assim, o que isso significa, né? E assim, é a felicidade gerando prazer e a felicidade dentro do que faz sentido para minha vida, né? Então, eu entendi que, assim, a gente tem que cuidar do que tá aqui dentro. É porque é de dentro para fora, né? As pessoas falam, Tati, porque, eu não como carne, eu não bebo, eu sou muito da vida saudável. E as pessoas falam, Tati, mas me explica isso, assim, né? Só que isso já vem desde pequena, desde fazendo balé, eu acho, porque como eu perdi minha mãe, eu tinha 8 anos de idade, sabe, Rô? Muito novinha, né?
Então, eu acho que eu sempre me preocupei muito com a minha vida saudável, sabe? Uhum. Eu falei, eu não quero morrer cedo. Então vou ter uma vida saudável para poder ter uma, né, longevidade, assim. Só que eu entendi também, Rô, que não é só sobre o de fora para dentro, né? É o de dentro para fora. É de dentro pra fora. É. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho que essa sua espiritualidade, essa sua busca, tudo tem a ver com a sua mãe, né? Com a sua mãe, com o seu pai. Que com certeza a entrega deles pra Deus foi tão grande que se resume nessa mulher maravilhosa que você está se tornando e buscando a espiritualidade. Sim, eu acho Tem que uma é mais ou menos. ligação, né? Eu acho que é isso, né, Rô? De vez em quando, assim, eu ligo pro meu pai, agradecendo, sabe, Rô, a Sim, educação que ele gratidão. me deu e os valores, assim, né? Eu nem falo valores. Eu nem falo valores, eu falo princípios, porque eu falo que valores têm valor. Aham. E aí, agradecendo, assim, pra ele, sabe? Tudo que ele fez por mim, educação. Aí, ele fala assim, não, filha, não é... É um pouquinho meu, um pouquinho da sua mãe, só que o mais importante é dentro do que tá aquilo ali dentro de você, né? Então, Eu sou mãe, vem cá que eu te dou um abraço. e às vezes, né, Rô, assim, a família, os amigos é a família que a gente escolhe, né? Deus escolhe a Deus família que a gente entra escolhe. por algum motivo. Mas os amigos é a família que a gente escolhe. Eu tenho né? muitos presentes de Deus. Graças a Deus, meu bom Deus. Eu acho que... Ai, fiquei emocionada agora. É porque minha filha, eu tô passando pela primeira vez, eu te falei um pouquinho, né? Primeira vez que eu viajo e, assim, É. minhas filhas sentem a saudade, sentem a ausência. Eu nunca passei por isso, gente, é terrível. Mas eu tô ensinando elas a ser fortes, falando, não, agora é o sonho da mamãe por nós, vambora, vambora, vambora. Mas chega uma hora que dá aquela baqueada e a gente tem que ver que quando o barco balança, gente, é porque você tá no caminho certo também, Sim. sabe? Eu acho Sim. que vem provações pra ver se você vai segurar o barco, a onda que vai vir ou não. Sim. Se você não segurar a onda, você já larga ali, se joga e sai. Sim, sim. Mas se você conseguir se segurar dentro daquele barco, você vai chegar à terra, né? Rô, Então, Deus não vai dar uma cruz mais pesada que você não pode carregar, Com certeza. né? Então, se isso está acontecendo na sua vida, na vida do Tom, tem um porquê, né? Eu não sou mãe, mas assim, eu vejo que os pais querem passar muita a mão na cabeça dos filhos, né? Ai, tadinho, tadinho, mas eu tenho certeza, tudo que a Maria tá passando, suas filhas estão passando, vai ser pro crescimento delas também, Sim, não tenho dúvidas. né? Então, eu vejo minhas amigas, meus amigos, a gente acaba criando monstros, né? Tem que ter cuidado, porque porque o a tempo inteiro geração hoje passando tá... a mão na cabeça, Essa geração entendeu, hoje Rô? também tá tudo muito mais fácil, né? Graças a Deus, hoje a gente pode proporcionar muito mais coisas pros nossos filhos que os nossos pais proporcionaram pra nós, sim, né? Não, com certeza. Hoje a gente tem uma vida diferente, mas assim, assim, eu falo assim, poxa, o que a Maria tem hoje, eu na idade dela não tinha, o Tom não tinha na idade dele. Sim. Os nossos pais construíram uma carreira, né, sim, com a sim. gente. Então, isso já é muito gratificante. Sim. E isso também tem que ser um cuidado para a maternidade. Sim. Para que a gente não possa facilitar tudo também, né? Porque você não teve e você quer dar tudo. Então, realmente, esse é o... questões também, né, Rô? Esse é o cuidado que nós pais temos que ter. De tanta tecnologia, né? Tudo. Então, isso acaba influenciando muito também na criação dos filhos, né? Muita informação rápida, né? Muita informação, muita influência, tanto positiva quanto negativa também, assim. Essa né? questão das compras, né, que você comentou, hoje, você acha que o digital, eu tenho a impressão que o digital hoje, ele colocou as marcas de luxo, assim, muito disponíveis para as pessoas, né? Mas eu falo até assim, o luxo deixou de ser luxo, porque o luxo que é o luxo, ele é tão acessível. Sim. E hoje o luxo, ele é muito acessível, né? Sim. Então, não pela só questão financeira, mas também porque tem muitas marcas hoje, que são réplicas, que são falsas, enfim, você às vezes não consegue nem distinguir o que é, né? Então, e as pessoas, então, o luxo ele tá na mão de todas as pessoas. Sim. Mas eu acho que muitas pessoas almejam ter esse luxo para mostrar apenas nas redes sociais. Então, aí já é uma Que outra você questão, acha assim, disso? Rô, porque o tal do ego, né? Falar um pouquinho do ego, assim, né?
dentro dessa minha caminhada espiritual, assim, eu vejo que o ego, ele é destrutivo, né? Mas o ego, ele tá ligado à insegurança. Por que você tem que ostentar isso? Por que você tem que mostrar essa marca? Por que você tem que... Aonde que dentro de você tem que mostrar alguma coisa para alguém, né? Apesar que o ego, ele também faz parte, o lado positivo do ego, justamente porque se a gente não tiver o ego, a gente se anula, né? Sim. Como ambição também, Como né? As ambição. pessoas têm preconceito com a palavra ambição, e a ambição ela é o que te leva pra frente. Exatamente. Né? A gente tem que ter ambição para que a gente possa crescer. Sim. Essa questão do luxo, né, que tá aí no digital, as pessoas querem postar, querem comprar muito, mostrar quem compra mais, quem tem mais. Mas eu acho que, assim, isso não tem nada a ver com posicionamento. Você estar bem vestida, você estar bem, Não quer você dizer, sempre abre exatamente. portas. Você até exalta o que você tem. Às vezes, uma mulher linda, que ela tá tão mal cuidada, que ela tá tão mal vestida, que ela... Tá cafona, que fica não feio. achou nenhum amor da vida dela. Aí você vai estar lá, arrumada, bonita, né? Não precisa chegar no Hermès e comprar tudo. Mas tá linda, maravilhosa. Caos da minha vida. Aí ela Essa hora Deus tava cochilando. Não, mas aí você pode também emprestar pras amigas. Não, mas tá tudo certo. Tô brincando. Tudo que é meu é seu, Rô. Tá tudo certo, tá tudo certo. Mas assim, você tá bem. Eu acho que a mulher ela tem que se cuidar, ela tem que buscar estar bonita. Não para o outro só, mas para ela mesma. Sim. É tão bom se olhar no Sim. espelho e se sentir bem, não é? Sim, sim. É o amor, né, Rô? Eu acho que esses dias eu tava falando que o mais importante do que a gente amar o outro é amar a si próprio, né? Porque a gente sempre busca no outro alguma coisa que falta na gente. Não, porque eu tenho que casar, porque... Por que você tem que estar casada? Você não consegue lidar com a sua solitude, né? Quer se lidar bem com você mesmo, na sua companhia, né? Todo mundo, Tati, mas é possível que você esteja solteiro ou filha só na hora que tiver alguém que vale a pena, sabe? Eu não vou estar com alguém por estar com alguém, pela carência, sabe, Rô? Eu acho que o nosso tempo e a nossa energia, assim, ela é muito única e especial, sabe? Pra dividir o nosso tempo com que não vale a pena, assim, né? Mas eu acho que você estar com alguém, você tem que ter muito cuidado também, porque é o seu corpo, né? Eu acho que a gente se valoriza muito, é uma troca de energia ali, que você tem que ter cuidado. Rô, você chegou no ponto. Que as pessoas acham que a energia é uma coisa que não se leva muito assim em conta, né? Imagina o seguinte, se eu tô me relacionando com alguém, eu tô me relacionando com o corpo dessa pessoa, com a alma dessa pessoa, com o espírito dessa pessoa, com a mente dela, né? O que é que ela traz pra dentro dela. E eu não sei, independente de religião, né? E coisas que vêm de outras vidas também, assim, né? Então, é por isso que até nas nossas amizades, assim, a gente tem que trazer pessoas que conectam, sabe? Pô, jamais eu vou ser amigo de alguém porque eu tô precisando de alguma coisa dela, porque é dela, sabe? Na vida a gente não vai levar nada. Caixão não tem gaveta, sabe? Então eu faço por mim o que completa a minha alma, o que me deixa bem. E cada dia eu elevo mais um pouquinho. Gente, ela é muito linda. Ai, eu quero que você fale um pouco sobre a Acro Yoga que você faz. Então, você vê a Tati Maga, siga ela nas redes sociais, tá aqui embaixo. Eu coloquei agora. Aqui, gente, você vai ver ela, gente, de perna voando. É lindo de ver. Foi assim, foi algo que aconteceu, né? Quando eu tava nos Estados Unidos, eu fazia crossfit. Não sei se você lembra disso. Lembro. Eu cheguei a fazer crossfit também. Bom, veio pandemia, todos os acabou tudo. Fechou. Eu falei, vou ter que começar a fazer alguma coisa. Aí eu começava a malhar em casa lá, né, nos Estados Unidos. Na casa da minha amiga. Compramos aquele row machine, compramos peso pra poder. Aí eu fui pra Los Angeles, eu tava em San Diego, aí fui pra Los Angeles. E o pessoal em Santa Mônica faz esse negócio de acro yoga. Eu falei, eu tô achando esse negócio legal, como que faz? Rô, me apaixonei. Claro que eu tenho background de balé, já fiz ginástica olímpica, mas quando eu era criança, né? Não tem muitos anos atrás, né, Rô? Não, uns anos. Aí eu comecei a fazer
E comecei a gostar daquilo, assim, né? E vi que aquilo, Rô, é um estilo de vida, sabe? Por quê? Porque aí eu vim pro Brasil e eu quis fazer de qualquer jeito. Arrumei um cara lá no Rio, que é um super amigo meu, o Dani. Aí ele falou, Tati, o que você quer fazer? Eu falei, quero fazer aquele negócio de bananeira assim na mão. Aí ele falou, então tá bom. Aí, Rô, eu comecei a fazer em 20 dias, não treinando todos os dias. Em 20 dias corridos, eu já estava de bananeira na mão do cara aqui em cima, em pé. Uau. Mas assim, até chegar aí, ok, foram 20 dias. Tem gente que tem 15 anos e não conseguiu ainda. Eu não conseguiria. Não, mas é claro que tem um pouco da minha consciência corporal, um pouquinho desse meu histórico, né, de atividades físicas. Porém, foi muito interessante, porque eu falava pra ele, não, vamos fazer. Entrava aqui, saía aqui. Aí eu entendi que aqui, a Acro Yoga, ela também me trouxe um autoconhecimento. Imagina você ficar de bananeira no cara. Então, assim, é a confiança no outro, é a confiança em você mesmo, é a coragem. Você está trabalhando o medo, está trabalhando o equilíbrio. Então, você fala, gente, isso aqui é uma terapia. Isso é uma terapia. Porque quando você tá ali, você tem que estar focada naquilo ali, senão você vai esborrachar no chão, né? Então, eu trouxe isso pra minha vida como se fosse uma terapia mesmo, assim, sabe? Então, hoje eu faço só o yoga, eu não tenho feito mais pesos, nada de academia. A gente tá uma pedra, a mulher toda dura. Mas é a vida inteira, né, Rô? A vida inteira isso aqui. E de muita alimentação saudável, Quantos anos Rô. você faz Acro Yoga? Comecei em 2020, na pandemia. Só que São Paulo não tem como, né, Rô? Trabalho o dia inteiro, não tem horário. Aí chega final de semana, tem o pessoal que faz no Ibirapuera. Aí chega final de semana, rodinha no pé, já viaja, vai pra algum lugar, vai pra outro. Então, às vezes, eu fico meses sem fazer, sabe? Mas quando eu tenho oportunidade, eu tô lá de cabeça pra baixo. Eu amo beach tênis. Eu me identifiquei também pelo estilo de vida do beach tênis. Eu tava precisando fazer... eu te viro Eu sou viciada, eu amo a turma do beach. Sabe, a comunidade ali, eu vivo a comunidade, eu gosto. E aí, quem me colocou, não fui eu, jamais imaginava jogar beach, eu gosto de vôlei. E aí o Tom olhou pra mim e falou assim, você tá precisando de uma atividade, eu te inscrevi no beach tênis. Mentira. Você vai fazer aula terça e quinta, 8 da manhã, 7 da manhã, sei lá o quê. Eu falei, você tá louco? Você tá doido? Eu não vou fazer beach tênis, só que eu falei, quer saber, eu vou. Já marcou, pagou, né, eu vou lá. Aí fui lá, 7 da manhã, num frio, eu comecei no inverno. Aí a prova, né, pra ver se eu ia ficar ou não. Claro. Aí cheguei lá num frio danado, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Tipo assim, na minha cabeça era loucura, aquela areia gelada. Aí fui lá, esse aqui é um vôlei melhorado, nossa, gostei. Aí gostei, fiz a primeira aula. Na segunda aula, eu fiz, aí antes da segunda aula me chamaram pra um play. Eu falei, não tenho raquete ainda. Aí o Tom chegou com a mochilinha, raquete, as bolinhas. Olha, tipo, você pode ir pro play, você pode ir pro play, você vai pro play. Eu falei, quer saber, você vai ficar com as meninas? Ele, fico com as meninas, deixa sua mãe vai jogar um beach tênis. Eu tô achando que você tava dando trabalho em casa, viu, Rô? Acho que o Tom queria que você desse umas voltinhas de vez em quando pra dar um tempo. O Tom, ele tem uns inserts, assim, né, uns insights muito grandes, às vezes mais do que eu. Ele percebe se eu tô bem antes de mim. Mentira. Você acredita? É nosso relacionamento. Homem sensível. A nossa conexão é tão grande. Eu falo, nós somos sócios, né? Sim. A vida inteira. Nós estamos há 13 anos juntos. 13 anos que nós somos sócios. A gente vive ali a maternidade juntos. A gente vive a nossa empresa. Nós somos tão conectados que ele entende... Mais você do que você mesmo. Ele me observa mais, porque eu sou mais de observar o outro. E ele me observa antes. Então ele viu que pra minha cabeça eu estava precisando. Olha. Fazer algo fora de casa, não só academia. Ele é demais. Que máximo. E aí ele comprou as bolinhas e falou, não, vai pro play. Fica e ele criou nada, né? Ele joga tênis. Ele jogava tênis. Ele joga tênis, né? Aí eu fui pro play. Quando eu cheguei no play, aí eu não fiz a aula. Eu vi a comunidade, eu vi o estilo de vida. E aí eu me apeguei muito. Viciou. Eu viciei. Hoje ele fala, amor, pelo amor de Deus, não tô acreditando. Vamos viajar amanhã, trabalho, você vai jogar um play. Eu falei, vou, daqui a pouco eu volto. E aí eu fico assim, todo intervalo que eu tenho,
de uma semana em casa, assim... Você vai pro play. Eu tenho que ter 1 hora do meu play. Eu acordo 6, 5, 4, 3 da manhã, mas eu tenho que fazer o play. E eu amo. E pra mim é terapia, né? Pra mim, eu falo que é minha terapia. Muitas vezes ele olhou e falou assim, olha, e aí, você não vai vir aqui pra Mouse? A gente tá entrando numa reunião. Fala que eu tô de atestado, terapia. Por causa Daqui a pouco, por causa do beach tênis. eu tava no beach porque eu precisava. Então, assim, eu sou muito intensa. Então, quando eu tô no trabalho, eu sou 100% no trabalho. Sim. E o beach, ele conseguiu me tirar por uma pouquinho, hora, né? 2 horas, Pra entendeu? você mesmo. Mas eu fiquei Horror. já 5 horas jogando sem parar. 5 horas. Assim, tomando água, vai. Eu tentei, assim, jogar beach tênis, mas eu sou viciada no frescobol. Ah, Eu amo gosto frescobol. também. Amo frescobol. Então tinha época que eu ia pro Rio de Janeiro final de semana só pra jogar com os profissionais lá, né? Aí eu fui tentar jogar beach tênis. Gente, o beach tênis é Pra aqui. cima. Aí eu só levava bolada na cara, não tem como. Então, até pegar, eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, fica o pessoal pro beach tênis, deixa eu ficar de cabeça pra baixo, porque afinal de contas... É mais fácil o ficar de cabeça pra mundo baixo. está de cabeça pra baixo. Então deixa eu ficar de acordo com o que o mundo tá, porque aí eu me dou melhor, né? É mais fácil lidar com o mundo. É mais fácil, gente, fazer acro yoga do que fazer um beach tênis. E além de tudo, Rô, é algo diferente, sabe? Uhum. Eu sou um pouco do É o que você contra. se identificou, né? Eu sou um pouco do contra. Enquanto todo mundo tá indo, eu tô voltando. Enquanto eu tô voltando, o pessoal tá indo, sabe? Todo mundo fazer beach tênis? Não, então vou fazer uma coisa que ninguém faz, sabe? Ah, eu amo. Eu vou te levar pro beach, você vai me levar pra... Fechado, nós Fechou? vamos marcar, fechadíssimo, com certeza. Ai, Rô, Tati, eu bora. quero te agradecer muito por você ter tirado um tempo da sua agenda. Eu sei que é super corrido, mas eu tô aqui muito grata. Ah, eu que te Por agradeço. você estar aqui no Rô. Protagonista com a gente. Eu que te agradeço. Você é uma de mulher coração. protagonista da própria história, uma mulher que Somos, Rô. saiu somos. de BH, viaja o mundo inteiro, tem amigos pelo mundo inteiro, uma pessoa que trabalha, que tem essa energia maravilhosa, que é espiritualizada, que é saúde. E Muito vamos juntas obrigada. nessa jornada da vida, Rô. Com certeza. Obrigada, viu? Prazer te conhecer pessoalmente. Amei. Ai, amei. Minha protagonista. E até a próxima, pra falar do nosso projeto juntas. E ó, já tem processo, tá vendo? Adoro. Eu quero agradecer muito ao 348 por esse espaço maravilhoso, por essa parceria incrível, por esse carinho que vocês sempre nos recebem aqui, o Doc Talk e o Protagonistas. E agradeço a todos vocês que estão acompanhando o Protagonistas. E no próximo, vocês estarão aí, viu? Porque agora nós estamos E eu vou aqui, ó, assistir também. protagonistas da própria história, sempre juntinhas. Mulheres unidas jamais serão vencidas. Jamais! Beijo. Beijo, gente.